Senhor, convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias em Mateus capítulo 21. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao 11. O desejo do meu coração nessa manhã, irmãos, é compartilhar essa mensagem, essa reflexão na palavra do Senhor em forma de estudo. Então nós vamos passar assim por diversas passagens da Bíblia. Eu peço que você participe, olhe, fique atento, lembre de tudo que você tem aprendido até hoje, porque nós vamos dar um passeio na história do povo de Israel e meditar nisso nessa manhã. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 21, versículo 1: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Amém? Vamos ler até aí um momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã preciosa que o Senhor tem nos dado, e que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, nos dirigir e ministrar nos nossos corações aquilo que precisamos da parte do Senhor. Meu Deus, toma minha vida em Tuas mãos, capacita-me com o óleo da Tua unção, Senhor, para que sejamos edificados na Tua presença. Meu Deus, o propósito, Senhor, de estarmos aqui também é de sermos edificados como igreja, como corpo do Senhor, e nós precisamos da instrução da Tua palavra para continuar, Senhor, em nossas vidas a obra que o Senhor começou e vai completá-la até o dia de Cristo, nós cremos, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa passagem, em muitas Bíblias aí, eu estou usando a nova versão internacional, mas em muitas Bíblias vai ter o mesmo tema, o mesmo título, que diz assim: A entrada triunfal de Jesus. É um texto bastante conhecido e, curiosamente, é um dos poucos textos que estão nos 4 evangelhos. Ela é confirmada, ela é citada nos 4 evangelhos. E por que estou trazendo essa reflexão hoje? Porque é muito oportuno, e eu creio que isso também serve de método para que possamos fixar e memorizar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Para muitos da cristandade, hoje é apenas mais um domingo, mas para outros muitos, hoje é um domingo que antecede a Páscoa. E se você for olhar para o que aconteceu no domingo que antecedia a Páscoa, quando Jesus foi crucificado, foi o momento em que Jesus entrou de forma triunfosa em Jerusalém, em Jerusalém, e foi louvado pela multidão daqueles que ali estavam.
E a cristandade, por muitos séculos, comemoram esse dia, celebram esse dia chamando Domingo de Ramos. Mas nós cristãos protestantes temos uma certa aversão a tudo aquilo que remete ao catolicismo romano, e às vezes deixamos e abrimos mão de coisas até importantes, coisas que são não do catolicismo romano, mas dos apóstolos. E nós temos que ter, irmãos, sabedoria e discernimento para não deixarmos e não abrirmos mão daquilo que é importante para as nossas vidas. Essa semana é uma semana extremamente importante para o cristão, para aquele que crê em Cristo. A mensagem que essa semana traz para as nossas vidas é muito forte, a começar de hoje, o Domingo de Ramos, que é o domingo em que Jesus entra em Jerusalém, sendo louvado, cumprindo a profecia do profeta Isaías, e segue-se por diversos dias o Senhor entrando em Jerusalém, ensinando no templo, até que na madrugada de quinta para sexta-feira Jesus é preso e é crucificado na sexta-feira por volta das 3 da tarde, das 9 da manhã, e é morto às 3 da tarde, entrega o seu espírito. Mas no domingo da Páscoa nós não vamos celebrar e não vamos relembrar a morte de Jesus, e sim a ressurreição. Para muitos essa só é uma semana de feriado, não é? Muita gente vai se programando, na sexta-feira eu vou fazer isso, aquilo. Alguns que têm um feriado um pouquinho maior na quinta-feira e não se importam com nada daquilo que isso significa. Reflita sobre isso. Nós temos aqui na nossa igreja, no nosso prédio onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, uma cruz. E para muita gente isso é estranho. Não deveria ser para todo cristão. A cruz vazia, ela nos lembra que Jesus está vivo. E agora na Páscoa nós vamos relembrar no domingo que vem a ressurreição de Jesus. Ora, se Cristo não ressuscitou dos mortos, tudo aquilo que nós estamos fazendo é em vão. Mas se Cristo ressuscitou, nós temos vida, nossa salvação está garantida. Essa é a maior celebração do cristianismo. Essa é a maior celebração daquele que professa fé em Cristo Jesus. Infelizmente muito se dá valor às datas comemorativas de forma comercial, como no Natal. O Natal tem uma repercussão muito maior, e a Páscoa virou uma comemoração de ovos de chocolate e de paganismo. Mas existe algo de muito bíblico e de espiritual nisso, e se nós somos povo de Deus, nós temos que nos atentar para isso. Amém? Eu gostaria de ter terminado a leitura dizendo assim: palavras da salvação, mas eu fiquei com medo de vocês se escandalizarem essa manhã. Mas essa é verdadeiramente palavras da salvação. Quem nunca foi na igreja católica não sabe do que eu estou falando, não entendeu glória a vós, Senhor. Então, irmãos, Domingo de Ramos, esse texto, eu quero falar sobre 3 temas em forma de estudo. O primeiro é que Deus liberta seu povo da escravidão. O segundo é que Deus liberta seu povo do mundanismo. E o terceiro é que Deus liberta seu povo da religiosidade. Tudo isso condensado neste momento que é precioso. Jesus está indo para Jerusalém com seus discípulos por causa da Páscoa. A Páscoa não era só o domingo da Páscoa. Lá no Antigo Testamento, no Êxodo, se não me engano, no capítulo 12, quando Deus estabelece com Moisés e o povo de Israel no Egito a Páscoa, Deus diz que no primeiro domingo já deveria ser começado uma reunião para se lembrar daquilo que Deus tinha feito de libertação do povo do Egito. E ao decorrer, e no 7º dia seria comido o sacrifício com a família reunida e pães asmos e tal. Então Deus estabelece ali a Páscoa dizendo assim, vamos lá no capítulo 12 de Êxodo, porque não me lembro de tudo e tem muita passagem para a gente ver hoje. Tem um trecho muito importante, que é o finalzinho do capítulo 12, versículo 25 e 26. Vou ler do 24 em diante. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia, a Páscoa, né? Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. O Senhor Deus tinha ordenado: façam o sacrifício, façam a cerimônia e marquem
Era o primeiro dia do ano, o calendário judaico estava sendo estabelecido ali por Deus. Marquem essa data, celebrem todo ano, para que seus filhos, seus descendentes se lembrem que Deus libertou vocês do Egito. E essa é a primeira fase da mensagem. A Páscoa representa para o povo de Israel e para o povo de Deus que Deus nos libertou, e Deus tem poder para nos libertar da escravidão, porque o Egito representava para Israel a mais terrível escravidão que eles enfrentaram. Escravidão, irmãos, é um estado onde a pessoa serve sem ter direitos. Ela se submete em uma condição de vida precária para trabalhar sem direitos nenhum, sem recompensa nenhuma. Isso é basicamente o resumo de escravidão. A pessoa não tem vida própria. Ela é considerada como um objeto, como animal, para simplesmente exercer um trabalho. E o povo de Israel foi para o Egito bem. José permitiu que seus irmãos e o seu pai fossem para o Egito bem. Eles chegaram por cima, porque José era vice-rei do Egito e todo mundo estava bem, estava confortável, tudo maravilhoso. Mas se confortaram e se estabeleceram no Egito, e isso é um perigo muito grande para aqueles que têm uma promessa de Deus. E vocês conhecem a história, o povo foi escravizado depois de algumas gerações, e durante o período de escravidão, eles reconheceram seu estado de miseráveis e clamaram a Deus, e Deus ouviu dos céus e respondeu a oração, e Deus libertou o povo dessa escravidão. Se formos trazer para os nossos dias alguma aplicação disso, eu diria que uma das coisas importantes para aquele que precisa de libertação é reconhecer o seu estado de miserável, de escravo. Porque muita gente é povo de Deus, conhece a Deus, conhece a promessa do Senhor, mas não reconhece a si mesmo no estado de escravidão. O povo de Israel, quando estava no Egito, eram os descendentes de Abraão. Eles já eram povo de Deus. Eles não se tornariam quando entrassem na terra prometida. Eles já pertenciam à linhagem escolhida por Deus. E aí eu gostaria só de desmistificar um conceito que às vezes a gente traz na nossa mente. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, do relacionamento de Deus com Israel, a impressão que a gente tem é que Deus só tinha olhos para Israel, que Deus não se importava mais com as outras nações da terra, e que todo mundo, Deus ia matar todo mundo e só ia sobreviver os israelitas. Mas não é bem assim. Essa é uma visão equivocada. Israel era uma nação eleita? Sim. Israel era o povo escolhido? Sim. Mas Deus tinha um propósito com Israel, que é de atingir toda a terra. Quando Deus estabelece a sua aliança com Abraão, ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus não estava ali só estabelecendo um povo exclusivo e não se importando mais com ninguém, não. Ele estava estabelecendo um povo para alcançar toda a terra, para abençoar toda a terra. Então Deus sempre teve isso no coração, isso em mente. Mas quando a gente olha para o povo de Israel no Antigo Testamento, às vezes a gente esquece disso, e por isso talvez os israelitas ficaram sem compreender a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir, por meio de um rei humilde chegando e entrando em Jerusalém num jumentinho. Então o povo de Israel no Egito fala para nós de uma vida que necessita de libertação, e revela para nós também um Deus que tem poder para realizar essa libertação. Em João 8, Jesus declara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas o povo que ouviu isso, em vez de falar amém, glória a Deus, falaram o quê? Nós não somos escravos, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, me respeita. Quem é você para falar que eu preciso de libertação, que eu estou vivendo em pecado? Aí Jesus fala: todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E eu volto a repetir: nós conhecemos um Deus que tem poder para nos tirar do Egito, para nos libertar. Mas tem coisas das nossas vidas que nós só vamos ser libertos quando clamarmos a Deus por libertação, quando reconhecermos que precisamos de libertação naquela área. Eu ouvi essa semana a história de um homem cristão, um homem que está no processo de conversão, e ele tem problema com alcoolismo. E ele esteve numa determinada igreja, e as pessoas que estavam próximas que me contou, ele falava em alta voz, chorando, ajoelhado no banco, gritando: meu Deus, eu não aguento mais, me ajuda, me liberta, e chorava. Toda a igreja estava ouvindo aquilo.
o clamor de alguém que reconhece o seu estado de escravidão. Ele não consegue se libertar, mas ele estava clamando para um Deus que consegue se libertar. E eu creio que Deus vai completar a obra na vida daquele homem. Irmãos, quando a gente olha para alguém nesse estado, implorando a Deus, ser propício a mim, pecador, que não sou digno de ser chamado teu filho, Senhor, às vezes a gente olha com o nosso olhar de religiosidade e pensa que dentro de nós não existem áreas que estamos escravos do pecado. E a gente precisa fazer essa reflexão. Essa semana tem que ser para nós uma semana de impacto, uma semana que nos faça olhar para a cruz de Cristo. E eu vou citar agora profeta Zacarias, primeira vez, Zacarias 12:10, não precisa abrir não. O Senhor usa Zacarias e fala para o povo de Israel que sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, ou seja, sobre o meu povo, eu vou derramar um espírito de graça e súplica, e eles olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão como quem chora por um unigênito, e prantearão amargamente como quem perde o filho primogênito. Olha o que Deus está falando pelo profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que ele faria o povo se arrepender dos seus pecados, olhando para aquele a quem transpassaram, olhando para a cruz de Cristo. E é uma passagem que eu gosto muito, porque é uma prática que nós devemos exercitar. Precisamos olhar para a cruz de Cristo. Precisamos olhar para aquele a quem nós transpassamos com os nossos pecados, aquele que foi moído, aquele que foi ferido em nosso lugar para nos dar libertação. E ao olharmos para esse sacrifício de Jesus, a nossa consciência tem que nos fazer perceber se há em nós algum caminho mau, e não nos colocar numa atitude de crentes super espirituais que simplesmente abandonam o pecado por capacidade e força própria, porque não é assim que funciona. Você e eu, nós podemos fingir muito bem que somos crentes, fingir muito bem uma espiritualidade, mas dentro de nós precisamos profundamente de usufruir da plenitude do Evangelho de Cristo, que é a libertação dos pecados. A salvação que o Senhor nos promete na sua palavra, na vida eterna, é uma bênção maravilhosa e nós ansiamos por isso. Mas existe salvação ainda aqui nessa terra, onde Deus nos liberta poderosamente do pecado, onde o pecado não nos domina mais, onde a mentira não nos domina mais, onde nada daquilo que nos afasta de Deus ocupa espaço em nossas vidas. Há poder em Deus para nos libertar do pecado. Há poder em Deus para nos colocar numa vida de santidade, mas nós precisamos reconhecer o nosso estado e clamar por libertação, para que o Senhor diga lá do alto: tenho ouvido o clamor do meu povo, eu vou descer e libertar o meu povo. Glória a Deus. Em muitas passagens nós vemos Deus enviando anjos, nós vemos Deus enviando a bênção, nós vemos Deus liberando a palavra, mas neste momento nós vemos Deus falando: eu vou descer, eu vou resolver isso, eu vou libertar o meu povo. Amém, irmãos? A Páscoa de Israel, nesse momento do ministério de Jesus, foi algo e era algo na época maravilhoso, porque segundo os historiadores dizem que cerca de 100 mil pessoas visitavam a Jerusalém. A cidade se tornava um verdadeiro formigueiro de gente. As ruas e vielas ficavam cheias de pessoas, cheias de gente. Era algo, irmãos, grandiosíssimo. Estava além da capacidade da cidade de comportar a quantidade de pessoas que viam. E é Jesus entrando neste momento. Eu fico imaginando essa cena, Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho, e as pessoas clamando, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aquele alvoroço tomando conta da cidade, até que todos ficassem perplexos, perguntando: quem é este? Será que ele é jogador de futebol? Hoje em dia é assim, quando a gente vê um alvoroço de pessoas, a pergunta que se faz é: quem é? Será que é algum famoso? Será que é algum jogador de futebol? Será que é algum artista? E aí as pessoas responderam: não, é Jesus, o profeta da Galileia. Foi um dia triunfante para nós. E essa declaração foi feita, nós estamos aí em profeta Zacarias. Vamos lá em profeta Zacarias. Você que nunca abriu sua Bíblia em profeta Zacarias, brincadeira, irmãos, eu sei que vocês leem a Bíblia. Abre em capítulo 9. Eu vou falar um pouquinho sobre o Deus que liberta o seu povo do mundanismo.
capítulo 9, versículo 9. É justamente a declaração da profecia citada em Mateus 21. Alegre-se muito, ó cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Só até aí, versículo 11. Profeta Zacarias. O profeta Zacarias é do momento em que o povo de Israel tinha voltado do exílio da Babilônia. E eu vou falar um pouquinho para contextualizar vocês, do panorama histórico disso aí. O povo de Israel saiu do Egito, conquista a terra prometida, estabelecem-se os juízes, e o povo, o livro de Juízes é um dos livros que eu considero mais difíceis de ler na Bíblia, porque reflete demais o nosso comportamento, e o povo fica, desobedece ao Senhor, é subjugado, Deus levanta o juiz e o povo é libertado. Passa alguns anos, o povo desobedece ao Senhor, e a desobediência estava sempre voltada à idolatria, adoração a outros deuses, e feriam o primeiro mandamento que Deus disse: não terás outros deuses além de mim. Se não me engano, em Juízes são 10 episódios, são 10 momentos em que o povo de Israel peca e é subjugado e depois é libertado. Após isso, os reis são estabelecidos e o povo continua com a mesma postura, se afastando dos caminhos do Senhor. Até que, após Salomão, o rei Salomão, o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte é completamente destruído por causa da idolatria. O Senhor envia os assírios, que simplesmente destrói o povo, o reino do norte, levando os israelitas para outras nações e trazendo povos de outras nações para aquele lugar, simplesmente acabando com a linhagem israelita no reino do norte. Mas o reino do sul permanece ali com a linhagem sempre de um descendente de Davi, mas ainda assim o povo desobedecendo e alternando em momentos de obediência, livramento e desobediência, até que no ano 486 a.C. a Babilônia vem, destrói Jerusalém, acaba com tudo e leva o povo de Israel, o povo de Judá cativo para a Babilônia. E aí é um momento diferente do cativeiro do Egito. O cativeiro do Egito era de escravidão, mas o cativeiro da Babilônia era diferente, porque nesse momento da história nós tivemos 3 povos que se destacaram: os assírios, que eles chegavam e destruíam tudo; os babilônicos, eles chegavam, dominavam com sua força, mas eles pegavam a melhor mão de obra, os melhores, os príncipes, os artífices, os que trabalhavam com ferro, aqueles que tinham mão de obra qualificada. Eles pegavam esse povo e levavam para a Babilônia, para aumentar a sua capacidade técnica. Então, essa facilidade que o povo teve, de mesmo sendo destruído, mas foi levado e receberam uma oportunidade de trabalhar lá na Babilônia, eles se estabeleceram suas casas, suas famílias, e se acomodaram na Babilônia. Quando Deus levanta o rei Ciro e permite que o povo volte para Jerusalém, o povo volta para Jerusalém, cerca de 40 e poucas mil pessoas, de uma multidão que ficou para trás. E nesse momento da história eu fico imaginando o povo que voltou do exílio da Babilônia, chegando em Jerusalém com o templo destruído, os muros destruídos, a cidade totalmente destruída, olhando para isso e olhando para as escrituras, onde dizia que Deus levantaria um reino eterno, que o Messias viria e dominaria toda a terra, que ele seria um rei imortal, eterno, e que estabeleceria paz em Sião, e que colocaria Israel como a menina dos olhos do Senhor. E o povo olhando para aquela cidade toda destruída, né, com uma expectativa, mas a realidade dos seus olhos era de desânimo. E é nesse momento que o povo volta da Babilônia, reconstrói o templo com o profeta Ageu, que era contemporâneo de Zacarias. O profeta Ageu empurrando o povo com a palavra do Senhor, dizendo: vocês precisam edificar o templo do Senhor, não se edifiquem só as suas casas, mas edifiquem o templo do Senhor. E eles a pulso edificam aquele templo, deixam os muros pela metade e ficam lá cuidando das suas vidas, desanimados, olhando para as escrituras e lembrando: meu Deus, acabou, não tem mais esperança, não tem como lutarmos contra o Império Persa, não existe mais força em nós.
E é nesse momento de desânimo, de tristeza, de muros destruídos, que surge Zacarias dizendo assim: alegre-se muito, cidade de Sião. O Deus nosso, ele é controverso às vezes. Parece que às vezes o Senhor gosta de causar uma polêmica em nossas vidas e nos deixar assim, sem entender o que Ele está fazendo. A cidade um caos e Deus falando: alegre-se muito, cidade de Sião, porque o seu rei vem a você, justo e vitorioso. E o povo provavelmente olhou para Zacarias e disse assim: o que é isso? Que palavra é essa? O que esse homem acha que está falando? Mas nesse momento da história tem algo curioso acontecendo e as pessoas não percebiam. Toda a desobediência de Israel, desde que pisou na terra do Egito até 486 a.C., que os levaram cativos para a Babilônia, tinha um princípio na idolatria, tinha um princípio na adoração de outros deuses além do Senhor. Mas quando eles foram cativos para a Babilônia e voltaram depois de 70 anos, o Senhor tinha operado um milagre inimaginável. O povo de Israel agora não era mais idólatra. O povo de Israel agora não se curvava mais diante de outros deuses. Nós vemos na Babilônia homens do Senhor, mesmo tendo sua cidade destruída, sendo levado cativo, chegar diante das imagens e falar assim: eu não vou me prostrar diante da imagem de escultura de Nabucodonosor e de ninguém. Mas você vai para a fogueira, eu vou para a fogueira, mas eu não vou me curvar. Nós vemos um povo de Israel curado da idolatria, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que tem poder para nos libertar do mundo e do mundanismo. Quando o povo de Israel volta para Jerusalém e traz consigo o desejo de restabelecer sua pátria, o Senhor começa a operar neles uma libertação das coisas que o mundo oferece, do conformismo que o mundo oferece. Irmãos, hoje a igreja do Senhor ela é bombardeada de forma implacável com as sutilezas do mundo, com os ensinamentos do mundo, com as coisas que o mundo diz que não tem problema. Mas nós precisamos ser um povo radical contra o pecado, radical contra o mundo. Talvez você se lembre de uma época que a igreja era extremista, no seu comportamento, mas isso era muito externo, era principalmente nas vestes. Mas muitos servos do Senhor eram extremistas no seu comportamento moral. Quando alguém era testado como crente, aquilo servia de referência, de parâmetro de justiça. As pessoas poderiam difamar qualquer um, mas quando viam um crente, falavam: não, mas aquele ali é crente. Porque os cristãos eram verdadeiramente íntegros e radicais contra o mundo. Mas a familiaridade com o mundo hoje, a facilidade de acesso à igreja, não importa como você está, não importa o que você faz no seu dia a dia, simplesmente venha para Jesus. Não é bem assim, irmãos. Importa sim o que você faz, importa sim o nosso caráter, importa sim a nossa conduta, importa sim, e eu digo tanto que importa porque nesse púlpito vem sendo pregado e vem sendo ensinado a maneira que nós devemos conduzir, assim como em todo púlpito de qualquer igreja que você vá. O Senhor tem cobrado do seu povo santidade, o Senhor tem cobrado do seu povo um caráter íntegro, o Senhor tem cobrado do seu povo que se desassocie das coisas do mundo e seja santo na presença do Senhor. Essa meditação tem que incomodar o seu coração e o meu. A minha oração é que essa mensagem incomode você essa semana. Não quero que você fique feliz porque que mensagem. Não, eu quero que você fique incomodado, fique até chateado comigo, se for possível. Eu não gostei do que o diácono falou. Amém, então está fazendo efeito, porque a nossa carne ela precisa ser transformada e liberta pela palavra do Senhor. Irmãos, nós nos acostumamos com as coisas do mundo. E se tem uma coisa que mais tem feito cristãos se desviarem da presença do Senhor, mesmo estando na igreja, é uma frase que diz assim: não tem nada a ver. Eu vi um pastor uma vez falar assim, que no inferno vai ter uma ala que vai ter essa placa assim, é a placa dos que diziam, não tem nada a ver. Que é só para o pessoal que falava isso. Irmãos, tem a ver sim. Tem a ver sim. O pecado fere, o pecado incomoda. O pecado foi que crucificou Jesus. Foi o nosso pecado que cravou os pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Foi o nosso pecado. Então isso incomoda. Eu imagino Jesus na cruz sofrendo aquela agonia de dor, os discípulos olhando e alguém falando assim: não, mas esquenta não tem nada a ver. O preço que foi pago foi muito caro. O preço que foi pago foi muito alto, para que hoje as pessoas digam: não, mas
beber só um pouquinho. Não, ir para um bar não tem nada a ver. Aí para festa não tem nada a ver. Eu não estou roubando, não estou matando. Eu perdoei, mas não quero mais relacionamento nenhum. Então não perdoou. Mas não tem nada a ver. É ele com Deus, eu sou crente do mesmo jeito. Deus está me abençoando. Irmãos, receber bênção dos céus não atesta que você anda na presença de Deus. Não atesta. Receber dons espirituais não atesta que você anda na presença de Deus. Pasmem, isso é verdade. O que atesta que nós andamos com a presença de Deus é aquilo que o pastor Paulo pregou na semana passada. É quando Deus prega sobre você. Você já viu Deus pregar sobre alguém? Quando Deus prega sobre Jó. Tem visto meu servo Jó? Um homem íntegro que anda na minha presença. Esse aí tem sido um parâmetro de justiça. Esse é crente. Quando Deus olha para Noé e fala assim: não, Noé, eu vou acabar com todo mundo, mas Noé, eu não sei o que Deus achava dos filhos e da esposa de Noé, mas por causa de Noé eles foram salvos. Talvez Deus já conhecesse o coração de Cã antes de entrar na arca. Sabia que Cã, e com certeza Deus sabia que havia nele uma inclinação para o mal. Mas Deus deixou ele entrar na arca por causa de Noé. Então, isso é que atesta se nós estamos na presença de Deus. Eu não digo que a nossa super santidade é o que nos faz andar na presença do Senhor, mas quando nós reconhecemos o nosso estado de pecadores e nos humilhamos na presença do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Não resiste, Deus não suporta. Senhor, mas aquele homem, ele é um drogado e entrou na igreja lá e está ali chorando, ajoelhado, não era nem para estar aqui dentro. Mas o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Irmãos, no período de Zacarias até o profeta João Batista, nós temos aí cerca de 400 e poucos anos. Nesse período, o povo de Israel criou duas vertentes religiosas. Uma que olhou assim e desacreditou do que Deus, das coisas espirituais, sobrenaturais, não acreditava em ressurreição, não acreditava em nada. Os saduceus, no tempo de Jesus, eles até meio que tentavam zombar com a cara de Jesus, com algumas perguntas tipo: se uma mulher casa com os irmãos e vai morrendo um de cada vez, na ressurreição ela vai ser a esposa de quem? Aquilo era zombaria, porque eles não acreditavam em ressurreição, os saduceus. Então surge esse povo que simplesmente cuidava da sua vida, da política, da vida social, e surge um povo chamado fariseu. Nós aprendemos a não gostar dos fariseus, mas a origem dos fariseus é muito nobre. Eles tinham tanto medo do povo pecar novamente e ser novamente castigado, que eles estabeleceram regras muito mais rígidas de comportamento, de santidade na presença do Senhor. Só que o problema é que essas regras eram externas e era muito fácil simular santidade. E eles viviam, cuidavam com tudo, lavavam a mão, as regras cerimoniais, cuidado. Só que isso se tornou um legalismo tão entranhado nas suas vidas que no tempo de Jesus precisou, e aí nós entramos na terceira parte do nosso estudo, libertar o seu povo da religiosidade. Os fariseus se destacavam, né? Você vai ver o apóstolo Paulo pregando, ele citando nas suas cartas, ele diz: eu era judeu, filho de judeu, descendente da tribo de Benjamim, fariseu. Entre os fariseus eu era um dos piores, vamos dizer, né? O contrário. Ele era extremamente zeloso, ele era extremista e rigoroso, até o ponto de perseguir aqueles que declaravam a fé em Cristo Jesus como Messias. Então, quando Jesus vem, volte lá, Mateus capítulo 21. Quando Jesus vem montado no seu jumentinho e todo o seu ministério é bem estabelecido em cima desses ensinos, como viver uma vida para alcançar o reino de Deus, como deixar de viver uma vida religiosa. Versículo 10 diz: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões.
Deus reestabelecendo a adoração, Deus libertando o seu povo da religiosidade, Deus libertando o povo de simplesmente fazer ritos e cerimônias externas. Porque as pessoas vendiam pombas na igreja? Porque existiam cerimônias que tinham que ter os sacrifícios específicos e às vezes era muito trabalhoso. Imagine, 100 mil pessoas iam para Jerusalém na Páscoa, então todo mundo ali precisava da sua oferta, do seu sacrifício. Então alguns levavam dinheiro, compravam lá o animal, então facilitava. Ali nós vemos aí um surgimento de uma estrutura econômica dentro da igreja a favor do reino, entre aspas. Mas a intenção que o Senhor queria, estabelecendo a Páscoa e o sacrifício em família, não era cumprida. As pessoas iam simplesmente para a igreja porque tinham que ir, era um rito externo, era muito legal, a cidade ficava cheia, devia ser um negócio fantástico rever os parentes de outras cidades. Então era um momento único no ano. E o Senhor Jesus entra no templo, se chateia bastante e ensina que a casa de Deus é um lugar de oração. E diante disso eu vejo que Jesus tinha um conceito de reverência muito mais refinado do que o nosso. Muito mais refinado. Eu fico imaginando se não tivesse cambistas, mas se tivesse dentro da igreja as pessoas, sei lá, portando seus smartphones e postando tudo que estava acontecendo no culto nas redes sociais. Jesus talvez não ia quebrar a mesa, talvez Jesus ia quebrar os tablets e os smartphones. É só para contextualizar, irmãos, que algumas coisas que para a gente é estranho, meu Deus, que absurdo vender as coisas na igreja lá para o culto, mas isso estava ferindo o propósito da reunião, que era um lugar de oração. Então tem coisas que nós fazemos que ferem o momento, que ferem a proposta. E eu falo do celular porque é o mais comum que a gente vê sendo atacado hoje, mas tem muito mais coisas internas. Às vezes as pessoas estão na igreja, mas a sua cabeça está em qualquer lugar da terra, menos aqui. Estão no momento de adoração, mas ficam olhando para os irmãos, ficam olhando para a careta do outro, chorando. E aí começam a criticar e fazer igual os fariseus, dizendo assim, eles olharam para Jesus e falando assim: você não está vendo que as pessoas estão te adorando, te chamando de Hosana? As crianças estão cantando para você Hosana nas alturas, filho de Davi. Não pode, isso é um absurdo. Aí Jesus fala: mas vocês não lestes que da boca dos pequeninos suscitaste o verdadeiro louvor? E Jesus vem estabelecendo a adoração. Irmãos, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele tem uma primazia com relação à adoração, ao conceito de reverência e de adoração do povo de Israel. Eu vou voltar lá para o período exílio. Quando o povo de Israel volta da Babilônia, o que acontece? Deus manda reconstruir o templo, Deus restabelece a adoração, e depois de 70 anos sem o povo conseguir reconstruir o muro, naquela enrolação, vai mas não vai, Deus manda Esdras, e em 52 dias Deus fecha a cidade, reconstrói o muro. Então Deus vai fazendo de dentro para fora. Primeira coisa, se você quer viver uma vida de santidade, primeiro você tem que reconstruir o templo, restabelecer a adoração e fechar as brechas na sua vida. Então, nesse momento aqui, Jesus está falando disso, de restabelecer a adoração. O templo de Herodes era muito maior do que o da época de Zacarias. E Jesus olhava para aquilo e: está errado, está errado. Aqui é o lugar de oração. Minha casa será chamada casa de oração. E para falar de adoração, eu vou voltar aqui ao versículo 9 do capítulo 21. Já estamos encerrando. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Eles estão citando o Salmo 118, versículo acho que é 25, 26, alguma coisa assim. Hosana é uma expressão linguística do hebraico e parece que do latim também tem uma palavra que acaba sendo traduzida como a mesma coisa. Mas Hosana tem um sentido de é uma súplica de salva-me, salva-me agora. Aí completa a frase: filho de Davi. Eram as pessoas dizendo para Jesus e reconhecendo salvação em Jesus: salva-me, filho de Davi, salva-me por favor, filho de Davi. E eles completavam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Até uma música que ficou famosa, né? Que tem essa frase em hebraico, que é muito bonito. Mas as pessoas estão aqui clamando: salva-me, salva-me, filho de Davi, salva-me, filho de Davi.
E Jesus entra e passa uma semana ensinando, restabelecendo a adoração, restabelecendo o conceito de adoração, e depois entregando a sua vida como oferta de sacrifício perfeita pelas nossas vidas. O que deve nos incomodar mais ainda é que dessas talvez 100 mil pessoas, dessa outra multidão, que com certeza não foram todas as pessoas que viram Jesus, mas dessa multidão que viu Jesus e clamava Hosana, 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 salva-me, muito provavelmente muitos destes, na sexta-feira seguinte, nós estamos no domingo, na sexta-feira seguinte, estava dizendo: crucifica, crucifica, solta Barrabás, crucifica. Irmãos, eu vou pegar emprestado uma frase de um pastor, Leonardo, já é falecido ele escreveu Porque Tarda o Pleno Avivamento, e eu gosto sempre de citar essa frase dele: agitação não é unção, e movimento não é avivamento. A unção pode trazer agitação, o avivamento pode trazer movimento, mas a agitação por si só, ela não é unção. Simplesmente estar aqui na casa de Deus, levantar os braços e ficar cantando Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aí na segunda-feira você está tirando o Barrabás de dentro de vocês, porque o Barrabás, o que o Barrabás representa? Aquele que resolve as coisas, porque o Barrabás, ele não era simplesmente um assassino comum, ele era alguém que lutava na mesma visão dos zelotes. Ele tentava lutar contra o Império Romano. A ideia dele era de ganhar, de vencer os opositores, de libertar Israel na base da violência. E o povo queria gente assim como muitas vezes nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, enquanto Jesus ficava calado, levado como ovelha muda para os seus matadores. Diante da afronta, a mesma boca que às vezes está cantando Hosana nas alturas, ela, em vez de ficar calada, como quem está sendo levada por sacrifício diante dos seus tosqueadores, ela clama por Barrabás, aquele que fala mesmo e faz acontecer, aquele que resolve as coisas na base da força. Que essa palavra possa incomodar o seu coração essa semana e o meu também, irmãos. Que o zelo do Senhor nos consuma, que a nossa vida seja como uma vela, não rápida, mas que ela seja consumida pela luz que brilha em nós. Que toda a nossa força, a nossa energia, o nosso intelecto, aquilo que aprendemos e desenvolvemos, as habilidades que temos, seja consumido para brilhar a glória de Deus nas nossas vidas. E que o zelo por estar na presença do Senhor venha nos consumir verdadeiramente. Que a nossa vida seja realmente impactada pela palavra do Senhor e nos incomode, nos faça sair do conformismo, do mundanismo, nos faça parar de aceitar o pecado em nossas vidas e nos faça ter uma postura de santidade na presença do Senhor, de pecadores confessos na presença do Senhor, de pessoas que não se deixam esconder na sua vida de religiosidade, mas realmente, verdadeiramente se entregam em adoração, em serviço, em gratidão na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem nos feito, pelas tuas misericórdias, Senhor, renovadas em nossas vidas diariamente. E te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha estar operando nas nossas vidas libertação de tudo aquilo que tem sido empecilho em nossas vidas para nós alcançarmos uma intimidade maior contigo. Senhor, que o nosso coração tenha desejo de ter encontro real contigo, de andar na tua presença, de ter um relacionamento contigo, de ouvir da tua boca, Senhor: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu Deus, que nosso coração deseje estar mais perto de ti, e que nós, Senhor, não nos deixamos ficar presos pelas coisas deste mundo, pelos costumes, pelos hábitos, pelo nosso temperamento, Senhor, por tudo aquilo que usamos como desculpa para nos justificar e dizer que não conseguimos estar mais envolvidos com a intimidade do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, opera a libertação em meio ao teu povo, opera o verdadeiro avivamento,
Reaviva, Senhor, reaviva a nossa vida espiritual de uma maneira poderosa. Acende dentro de nós uma chama de adoração ao Senhor, um desejo ardente de buscar incansavelmente a Tua face. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, nessa cidade um povo comprometido com a Tua santidade, um povo comprometido, Senhor, em ser radical contra o mundo, não com as pessoas do mundo, mas contra o pecado, contra o mundanismo, contra o diabo. Senhor, que haja em nós um coração igual ao de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?